Este Deus, muito feliz, mesmo sabendo que em meio a tantas aflições, dificuldades e correrias, nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor exaltando a Ele. Amém? Pega a palavra do Senhor, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Louvo a Deus pelo privilégio de mais uma noite na presença dEle e ao pastor pela oportunidade de ministrar a palavra nessa noite. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o 12. Amém? A cura do paralítico em Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão que ali estava, descobriram então o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas fariseus, que azorravam em seus corações, dizendo: Por que dizeis este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, murmuravam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eu quero ler o versículo de número 9, mais uma vez, que está escrito assim: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pode tomar o teu assento, amados. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se perguntassem para você nessa noite: o que você quer para a tua vida nos dias de hoje? Não precisa responder em tom alto, mas responda para você mesmo. Se perguntasse nessa noite, até mesmo por esses dias: o que você quer para a tua vida hoje, esses dias? Alguns teriam uma turbulência na sua mente, porque muitas são as necessidades, muitas são as vontades e muito é o querer do ser humano. Mas eu creio que nem todos teriam um pensamento voltado particularmente. Ou seja, muitos teriam uma preocupação voltada para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus familiares. É errado isso, pastora? Não, não é. Mas você sabia que muitos estão se esquecendo de amor próprio, de si mesmo, estão preocupados somente com as coisas deste mundo? Quantos iriam responder: olha, o que eu queria para hoje é ser imagem e semelhança de Deus por onde quer que eu for e andares?
Nós lemos aqui que existia quantas pessoas naquela casa onde Jesus outrora voltava em Cafarnaum. Eu quero já abrir um parênteses e dizer, olha, o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Não era a primeira vez que ali Ele estava, porém Ele voltava àquele lugar novamente. Ei, vamos estar atentos para não perdermos oportunidades na presença do nosso Deus. Quando nós estivermos diante do altar da presença dele, sabendo que ele se faz presente, adore com intensidade, se entregue com intensidade, diga com sinceridade e deixa ser cheio e usado na presença e por este Deus. Ele volta em Cafarnaum, mais uma oportunidade. E a Bíblia nos fala que existiam o quê? Multidões naquela casa. Só que detalhes, todos estavam ali para ver o mestre por aquilo que ele é? Não. Estavam ali preocupados com os seus querer. Queriam apenas que o Senhor os curasse, que o Senhor fizesse algo material para as suas vidas. Porque coxos enfermos eram levados até o Senhor, pessoas com deficiências, pessoas com problemas eram levados até o Senhor, e principalmente os fariseus estavam no meio daquela multidão para querer o quê? Pegar Jesus de qualquer forma, para quando ele dissesse alguma coisa, os fariseus iam se levantar, opa! Isso aí que ele está dizendo não é correto. E a Bíblia nos diz que existia um homem paralítico. E os seus amigos, ouvindo falar de Jesus, automaticamente os conduziram até a casa onde Jesus estava. Mas quando chegaram lá, se depararam com uma grande multidão. Se fosse nos dias de hoje, aqui nós estamos reunidos a exaltar e engrandecer ao nome do Senhor, estivesse uma multidão, e pessoas ainda lá fora, a ponto de não enxergar a porta, e uma pessoa necessitada, precisasse muito ser apresentada ao Senhor, qual era a atitude dessa pessoa nos dias de hoje? Ah, tem muita gente, vamos deixar para outro dia, porque hoje está lotado. Até chegar lá, né? Por mais que o deficiente, a pessoa com problema tenha as suas prioridades, vai dar muito trabalho chegar até o Senhor Jesus. Ei, mas aqueles que são chamados e escolhidos por Deus, eles não olham os obstáculos, eles têm um alvo, um objetivo. Se Jesus está, se Jesus aqui está, essa é a minha oportunidade, eu darei um jeito. É hoje que eu entro aos pés do Senhor, eu não desisto, eu não vou me ausentar, pelo contrário, Deus vai me dar uma estratégia. Eles chegam diante da porta e não conseguem passar, mas existem pessoas que estão auxiliando este paralítico, e pessoas que estão na mesma visão, porque se não estivessem na mesma visão, fariam o quê? Agora você se vira, porque chegamos até aqui, mas como é que está? Mas não, eles não abandonaram. Ei, por isso que nós temos que pedir, Senhor, coloca-nos ao lado, coloca pessoas ao nosso lado que são direcionadas por Ti. Vão existir os inimigos que vão fazer parte da nossa vitória? Sim, mas nós temos que confiar ainda mais, temos que estar ao lado ainda mais daqueles que sempre nos levantam, e não daqueles que ficam passando a mão na nossa cabeça dizendo, olha, tá bom assim, continue assim, vai fazendo assim. Não é. Aqueles também que dizem não para você, aqueles que dizem, olha, vai avante, mas está difícil, não desista, prossiga, vá em frente, pode ter certeza, são pessoas dirigidas por Deus. Obstáculo na vida do crente não é para desistir, é para fazer parte do processo e alcançar a vitória. Eles poderiam muito bem voltar para trás, mas eles dizem o quê? Não, chegamos até aqui e nós vamos entrar. A Bíblia nos diz que eles destelham a laje, vão pelo telhado.
E não é simplesmente chegar e tirar as coisas de cima. Tem que haver todo um preparo. Estou dizendo novamente, é fácil às vezes estar na presença de Deus e buscar a presença dEle? Nem sempre. Mas quando eu enxergo somente o obstáculo, eu paro e deixo de alcançar a bênção. Eu creio que os amigos, um pensou, eu busco a corda, eu tiro as telhas, eu faço isso, eu seguro ele aqui enquanto vocês vão lá destelhando, e os 4 conseguiram descer exatamente aonde Jesus estava. O que falta nos dias de hoje? Pessoas como esses 4, de trazerem pessoas, vidas com deficiências no mundo lá fora, até a presença de Deus. Pessoas que estão carecendo, que estão perecendo de Deus, do Senhor Jesus, que não têm forças. Pessoas que outrora a deficiência espiritual tem sido uma barreira para estar na presença de Deus. Qualquer coisa é motivo, hoje não dá para ir, hoje não dá para mim cultuar, hoje não dá para mim buscar. Ei, obstáculo não é para eu parar, obstáculo é para eu enfrentar e dizer: Senhor, fez parte do processo e hoje eu sou abençoado por conta disso. A Bíblia nos diz que havia uma multidão, mas o relato é voltado ao paralítico. Alguém tinha mais dificuldade do que aquele paralítico, irmão. Não podia andar, não podia se movimentar, literalmente dependente de outros, e mesmo assim, ele concordou. Porque ele foi colocado até aos pés, exatamente aos pés do Senhor Jesus. Se ele não tivesse concordado, não seria descrito na palavra, não seria exemplo para as nossas vidas. Por quê? Desistiu. Não é para eu e você desistir, pelo contrário, é para a gente prosseguir. Ei, obstáculo não é para mim e para você parar, mas é para a gente enfrentar e dizer: eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que Deus tem para a minha vida e o que o Senhor vai fazer através de mim. E os amigos concretizam o projeto, aquilo que eles foram fazer com aquele paralítico. Preste muita atenção que os fariseus pensavam da seguinte forma: quando viam uma pessoa paralítica, eles diziam o quê? Está em pecado. O problema desse homem é pecado. Então eles começaram a razoar entre eles. Se Jesus disser que estão perdoados os seus pecados e não curar, está errado. E se Jesus disser ser curado, levanta e não perdoar os seus pecados, também está errado. Ou seja, hoje a gente pega Jesus. Mas o nosso Deus, meu irmão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é um Deus, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. Ao mesmo tempo que Ele já sabe o que vai realizar, Ele já tem a resposta para aqueles que tentam realmente ainda impedir o trabalhar de Deus. E olha o que Ele diz. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas e razoavam em seus corações, dizendo: por que dizeis assim essa blasfêmia? Eles começaram a murmurar. E Jesus, chegando logo em seu espírito, que arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais entre si sobre essas coisas nos vossos corações? Qual é mais fácil? Ao invés deles pegarem Jesus, Jesus pegou eles. Humanamente falando, o que é mais fácil? Perdoar pecados? O ser humano não pode fazer isso. Curar um paralítico? O ser humano não pode fazer isso. Somente Deus tem poder de perdoar pecados e restaurar as vidas. Por isso Ele diz: o que é mais fácil? Ei, não há nada impossível ao nosso Deus. Aleluia!
Quando ele diz o que é mais fácil, ele diz assim para eles: ó, chega. É eu quem mando, é eu quem faço. E assim ele dá a ordem, os seus pecados estão perdoados. E ele diz àquele paralítico que pega o teu leito e vai para a tua. Ele poderia muito bem, o paralítico, fazer o seguinte: não, Senhor, mas eu vim acompanhado. Ei, amigos, vem aqui, me ajuda. Ó, estou caminhando agora, vamos pegar minha cama e vamos voltar juntos. Existem coisas nas nossas vidas que quando Deus opera, principalmente o perdão de pecados, principalmente quando Deus restaura a nossa vida espiritual, nos purificando de tudo aquilo que não agradava a Ele, começa a dar-nos uma nova vida, é para nós caminharmos com as nossas próprias pernas. Não é para ficar dependente de outros, mas é para sermos dependentes de Deus. Quando ele está ali automaticamente recebendo dessa bênção, dessa proeza, ele entende aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele. E ele volta para a sua casa. E todos que ali estavam ficaram maravilhados. Eu preciso entender o seguinte: quem vai operar na minha vida é o Senhor Jesus. Espera aí, pastora, quer dizer que então que eu não posso pedir bênçãos materiais, eu não posso para Deus pedir bênçãos financeiras? Sim, você pode, mas esse não tem que ser o seu objetivo principal. O nosso objetivo principal é aquilo que nós queremos ser diante da presença de Deus. Quando eu digo: Senhor, como nós louvamos aqui, quero ser um instrumento usado em tuas mãos, eu estou dizendo: faça em mim, através de mim, o teu querer, as demais coisas vão ser acrescentadas. Aquele moço foi curado, ele entrou pelo telhado. Jesus poderia falar para ele: agora você vai subir aqui, ó, mas não foi isso. Jesus disse: pega a sua cama, pega o seu leito e vai para a tua casa. Aquele que entra de uma forma humilde até os pés do Senhor, ele sai pela porta, caminhando de cabeça erguida, exaltando e glorificando a Deus. É assim que ele faz. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, não podemos perder a oportunidade. Outrora, muitas pessoas estão se rendendo ao Senhor, estão sendo trazidas, conduzidas com uma deficiência. Você sabia que quando uma pessoa se encontra enferma, antes mesmo de curar a causa, os médicos vão ainda verificar, eles não dão um remédio diretamente. Por exemplo, você chega num hospital com febre, eles não vão te dar um remédio já para a causa, eles vão te dar um analgésico e vão solicitar exames para então saber o que está acontecendo, para depois te medicar e eliminar a causa da febre. Com Jesus não é assim. Jesus vai direto na causa. O Senhor, Ele sabe o que está no meu e no teu coração. Por isso, não fique desacreditado, não fique, desorientado. Seja instrumento guiado pela palavra de Deus, por onde quer que for e andares. Lembre-se, não é o obstáculo, não é a dificuldade, mas Deus vai fazer na minha vida. Não importa a situação que você veio, que você entrou, na situação que você está, mas quando você vem, e você vem aos pés do Senhor, você não sai da mesma forma. E esse paralítico de Cafarnaum é um exemplo enorme para as nossas vidas, porque ele vem carregado. Ele vem praticamente dependente de outras pessoas, com uma enfermidade no seu espiritual e também no seu físico. Porque a partir do momento que a gente começa a absorver muitas coisas negativas, que a gente começa a absorver muitas coisas ruins, o nosso físico começa a gritar e até mesmo a paralisar. Por isso a gente tem que se preocupar: Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Dar-me, Senhor, o discernimento para que eu possa conduzir a minha vida conforme a tua vontade.
Se porventura você entrou aqui nessa noite, até mesmo, olha, pastor, hoje literalmente dá-se a impressão que eu entrei pelo telhado, carregada. Porque são tantas dificuldades, são tantas lutas, são tantas afrontas. Ei, mas deixa eu dizer para você, o obstáculo você já venceu, porque você adiantou. Aleluia! Há pessoas que acham que o seria mais importante na vida daquele paralítico era ele voltar a andar. Porém, haviam outros que achavam necessário ele receber o perdão dos pecados. Mas Jesus sabia que ele necessitava das duas coisas. E só Jesus pode fazer isso. Jesus não quer apenas curar pessoas de uma enfermidade. Jesus quer restaurar o corpo, a alma, por todo. Venha aos pés do Senhor, não importa se você entrar pelo telhado, se você vir se arrastando, mas que você venha diante do altar e diga: Senhor, aqui eu estou, eu reconheço como único e suficiente Salvador, perdoa, Pai, as minhas falhas, perdoa os meus pecados, deixa Deus restaurar a tua vida por total e completo, como Ele fez na vida desse paralítico. Ele ainda faz nos dias de hoje, para aqueles que buscam a presença dEle. Então o importante é descer aos pés do Senhor e reconhecer que sem Ele nada somos. Precisamos repensar o porquê estamos diante da presença do Senhor. Ele é Deus acima de tudo. Ele pode todas as coisas, mas não podemos buscá-lo somente por interesses próprios. Lembre-se, o Senhor quem nos chamou, quando o Senhor nos chama, é para restaurar e operar através de nós. Que eu e você possamos ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, por onde quer que formos e andarmos, e o nome dele seja glorificado. E assim eu agradeço a oportunidade e encerro essa ministração. Aplauda ao Senhor Jesus e Deus abençoe a sua vida, amém?